Olá pessoal, meu nome é Valdir, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui, pessoal, a gente vai tratar um pouquinho do NetCore 5, né, com MVC, utilizando os procedures no banco MySQL, certo? A gente já tem alguns cursos aqui no canal já, falando um pouquinho sobre MySQL, né? Também executando também consultas, inserts, né, via link também. Com Procedures a gente nunca fez aqui no canal, e desde quando eu soltei o primeiro vídeo, né, do MySQL aqui, muitas pessoas me pediram, né, vídeo explicando como executar uma procedure em MySQL. Então, basicamente, pessoal, nesse início aqui, eu vou falar mais ou menos o objetivo que a gente vai fazer nessa aula aqui. Ela vai ficar um pouquinho grande, mas eu acho que vai ser bastante proveitosa, assim, porque vai ter bastante conteúdo legal aqui, né? Então, eu vou mostrar aqui nossos objetivos nessa aula aqui, que vai ser. A gente vai instalar o MySQL, claro que vai ser uma instalação bem básica para desenvolvedor, só para a gente fazer esse projetinho, não vou entrar a fundo no SQL, tá? Depois a gente vai criar um CRUD, né, com Visual Studio 2019, versão Community. Um CRUD é utilizando uma tabela só de usuários padrão, certo? Depois a gente vai criar uma outra model não mapeada, uma model que não existe uma tabela no banco, e a gente vai trazer algumas colunas diferentes, né, não mapeada, utilizando Procedure, certo? E aí a gente também vai utilizar o Migration, né, executar o Migration para a criação de data da base de dados e também das tabelas, beleza? Eu vou fazer a instalação aqui do MySQL, eu vou passar aqui bem rápido, tentar ser o mais rápido possível, vou passar o básico, né, da instalação aqui do MySQL para vocês, beleza? Vamos instalar aqui o MySQL, né? Para instalar o MySQL, vou digitar aqui SQL, certo? A primeira coisa que vem aqui na pesquisa do Google, você já pode clicar, ó, ele vai cair nessa página aqui, ó, MySQL. Aí você, se não vir selecionada aqui a parte de downloads, você clica aqui em downloads e aí você pode vir aqui ó, em MySQL Community GPL Downloads e clica aqui. Aí ele vai abrir essa outra telinha aqui. Aí você vai em MySQL Install for Windows, né, para instalação para Windows ou Mac, o sistema operacional aí que você estiver usando. Aí você clica aqui instalação para Windows. Aí ele vai abrir essa tela aqui. Se ele não abrir essa tela, ele vai pedir um login e senha para você. É só você se cadastrar, ou eu vi alguns vídeos que tem uma opção que você não precisa cadastrar, mas é um cadastro bem rápido, você pode se cadastrar, você vai clicar nesse de baixo aqui, que é a instalação completa, certo? E aí, deixa eu ver, aí depois que ele baixou, aí você vem aqui, ó, vai abrir essa telinha e você clica em executar. E as configurações aqui são bem básicas, ó, vou clicar aqui em executar, executar. Vamos aguardar aqui a preparação da instalação. Beleza, aí depois que você clicou em executar, né, ele vai aparecer algumas mensagens, só você dar yes, e aí ele vai aparecer essa tela aqui. Essa primeira tela, você seleciona essa primeira opção, tem várias opções aqui, mas eu vou colocar essa primeira, que é Developer Default, né? É a versão que a gente vai utilizar no caso. Aí vai cair nessa tela a gente, próximo, ele vai dar essa mensagem, eu vou dar OK aqui. Aqui ele vai mostrar todas as instalações aqui que ficaram, né? Aí só você dar check aqui, ó. Next. Yes. E aqui ele vai mostrar tudo que vai ser instalado no caso. É clicar aqui em executar e aguardar a instalação dele completa. Depois que ele instalou tudo, só a gente clicar em Next. Ele vai dar algumas coisas aqui, ó, algumas informações. Next. Nessa parte aqui, ó, esses caras aqui eu não vou alterar as configurações dele porque é o mais indicado. Então eu vou sempre clicar em próximo. É claro, se você tiver, no caso, uma experiência a mais com o SQL, conhecer essas opções aqui, aí você pode alterar. Mas se você estiver iniciando agora no MySQL, eu aconselho que você utilize o padrão mesmo dele. Então vamos para o próximo aqui. Ele está falando para você recomendar, né? Ele está recomendando você criar uma senha complexa. Aqui é a principal senha, né? Que é a senha que vai gerenciar, né? Todo o nosso
gerenciador ali, tudo que cria autorizações. Então essa senha aqui é bastante importante, que é a senha do root, do password do root, né? Cliquei em check aqui, né, ó, para ele checar. Tá aguardando um pouquinho aqui, tá verificando. Aqui ele já veio, ó, com sucesso. Então vou clicar aqui em next, né? Continuar. Nessa tela aqui, na verdade, as configurações, né, com SQL, o nome do serviço, como vai aparecer lá. Aqui vai ser, se você quer que ele inicie junto com o Windows, eu vou deixar assim, ok, para iniciar junto com o Windows. Aí eu vou clicar em Next aqui. E aqui ele vai executar alguns serviços, né, também. Então, para executar e aplicar, só eu clicar em Execute e aguardar agora alguns minutos que ele já retorna já com tudo executado. Isso aqui ele está inicializando também, né, todos os serviços. Inicializou, beleza. Agora você vem aqui em Finish, né? E aqui, ó, depois de você clicar em Next aqui, ó, ele já vai pedir para você inicializar o seu usuário, né, que é root. Aí a senha que você colocou, dá um check aqui só e Next. Ele já vai aí aqui, ó, você manda executar ele, clica em Execute. Beleza, finalizando aqui, você clica em Finish. Aí ele vai mostrar mais ou menos as configurações aqui, né? Tudo que foi completo. Clicar aqui. Aqui ele vai... Ele tá falando se você quer já fechar a aplicação e abrir já, né? O MySQL. Então eu quero, né? Ele já vai executar aqui pra gente. Só aguardar aqui ele abrir, né? Ele já abriu o console aqui do MySQL. Depois ele já vai abrir aqui, né, essa página onde vai mostrar todos os servidores que você tem. Eu tenho dois aqui, que eu tinha um anterior, né, da instalação. E agora tenho também esse. E se você clica aqui, ele já vai pedir o seu usuário, né, a sua senha que você colocou lá. Vou digitar a minha senha que eu coloquei. E aí ele já vai abrir aqui o MySQL aqui e você já pode começar a fazer as suas brincadeiras. A partir daqui agora, a gente já vai começar já a aula de MySQL, né? A gente vai colocar aqui utilizando direto do link, né, chamando os selects no caso, e depois também a gente vai executar algumas procs também, que a gente vai demonstrar como executar procedures, né, utilizando lá o entity, né, junto com o netcore e executando as procedures aqui com o MySQL, beleza? Lembrando, pessoal, que essa instalação do SQL que a gente acabou de fazer agora é uma instalação bem simples, tá? É somente para a gente conseguir executar aqui o nosso MySQL. Agora, na verdade, eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que a gente vai instalar aqui no nosso Visual Studio para a gente conseguir fazer esse projeto até o final. A gente vai utilizar o MySQL Int Framework Core. Vamos utilizar também o MySQL, o Ent Framework Core Tools. Vamos utilizar também o Visual Studio Web Code Generation Design. Esse carinha aqui eu acho que ele vai instalar sozinho, mas a gente pode até instalar também a última versão dele, não tem problema. E o System Data.sql Client, tá? A gente vai utilizar também. Agora vamos para o fonte, né? Sem mais delongas aí. Eu vou utilizar aqui o meu Visual Studio 2019, certo? Vou vir aqui, ó, novo projeto, certo? Eu vou utilizar aqui, ele carregar aqui, aplicativo web, né, do ASP.NET Core Model View Controller, o MVC padrão, certo? Só que nesse projeto, pessoal, uma coisa diferente que a gente vai fazer aqui, eu não vou utilizar o Razor, tá bom? E nem o Scaffold, né, que cria o código geração automática lá, não vou utilizar, a gente vai fazer tudo na mão, beleza? Porque tá dando muito erro nos vídeos, o pessoal tenta fazer, então eu acredito que é melhor não criar dessa forma. Vou escolher aqui a pasta, né, que vai ser criada o meu projeto, vai ser aqui, Procedure MySQL, selecionar a pasta, aqui eu vou colocar o nome de Web MySQL, acho que vai ser assim, vai ficar legal. Próximo. Eu vou utilizar o NET5, né, que é o atual aqui, nada de autenticação, configuração HTTPS. Vamos esperar a criação dele aqui. Ele já foi criado aqui, eu estou aguardando aqui as dependências serem todas instaladas corretamente. Enquanto ele tiver esse sinalzinho aqui de exclamação, então quer dizer que ele não foi instalado ainda. Pronto, agora ele já foi tudo instalado, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal,
Para ser um pouco mais rápido, eu vou tentar copiar algumas coisas que eu já tenho pronto aqui, para não demorar muito. Mas a gente vai criar uma model aqui chamada usuário, que a gente vai criar uma model de usuário, né, para criar essa tabela. Como esse exemplo é bem simples, a gente vai criar uma tabela só por enquanto. Vim aqui gerar uma nova classe. Essa classe ela vai chamar usuário, certo? Essa classe usuário ela vai ter algumas propriedades aqui, que vai ser nome, né, e ID, certo? Pessoal, lembrando que o Entity Framework, né, na verdade, quando ele vai criar a tabela, quando o Core vai criar a tabela e executar no banco, ele verifica se você tem uma coluna chamada ID, certo? Se você não tem essa coluna, ele vai dar erro, porque ele entende que o ID é a chave primária da sua tabela. Então, é por isso que você sempre tem que ter um ID aqui, beleza? Então, Ctrl ponto aqui para ele adicionar a referência aqui, que é o annotation, se eu não me engano, isso. Beleza. E aqui também em cima, eu vou colocar o nome da tabela aqui, ó. Table. E aqui o display. O que é esse display aqui, pessoal? É o nome, é o display name, é o nome que vai aparecer na tela, quando a gente criar a tela lá. O label, né? Eu acho que é display label, se eu não me engano o nome, ele vai aparecer com o nome que a gente definiu aqui em cima, beleza? Beleza, feito isso agora, a gente vai criar o nosso contexto, certo? Que é onde vai ter todas as configurações ali de execução no banco. Então, clicar com o botão direito aqui, ó, em adicionar. Aí vou vir aqui, ó, classe, e vamos criar um contexto, beleza? Já de cara no contexto, eu vou colocar aqui em cima como dbContext, né? Que isso aqui é do Entity Framework. Vamos dar um Ctrl ponto aqui já para ele adicionar. Já, ó, ele está falando que não existe, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: vamos instalar o pacote, né? Só que a gente vai vir aqui, ó, e falar o seguinte: instalar com gerenciador de pacote. Para ele abrir o gerenciador para a gente, beleza? Clicar aqui em procurar, né? Ó, porque ele já vem como instalado, mas ele não está instalado ainda. Aí é esse aqui que nós vamos instalar. E pessoal, independente do tempo que você estiver fazendo esse projeto, tenta sempre achar a última versão estável, certo? Mesmo se quando você estiver fazendo esse exemplo aqui, a versão não for mais 5.0.7, você tenta a versão superior ou a mais estável que tiver, beleza? Nesse caso, a nossa aqui é a 5.0.7. Vamos instalar essa versão aqui. É sempre próximo, sempre aceitar. Ele vai terminar a instalação bem rápido. Beleza, ele já instalou. Ele deu um erro aqui, ó, porque a gente tinha deixado esse cara aqui dbContext sem fazer, né? Pronto. Aí agora a gente vai fazer o seguinte: vamos criar um construtor para essa classe. Certo? Nesse construtor a gente vai passar esse carinha aqui, ó, que é o nosso options, né? Options, opa. Vamos passar o nosso options aqui. E aqui a gente vai pegar esse options, copiar e vamos passar ele dentro da nossa base, né? Para ele herdar lá. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui embaixo, né, fora do construtor, o nosso DB7 do usuário, né, que é essa tabela que a gente acabou de criar, para que o banco consiga enxergar, né, essa tabela. Então, vamos lá. Beleza, get set, fechou. Aqui a gente não vai mais precisar fazer mais nada. Agora, a gente, já para adiantar, a gente vai fazer o seguinte: vamos vir aqui, ó, na startup do projeto, certo? E a gente já vai colocar já a nossa string de conexão aqui, beleza? Só que aí vem um detalhe. Antes de a gente colocar a nossa string de conexão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai instalar algumas coisas que a gente vai utilizar aqui nesse projeto, certo? A primeira coisa, a gente vai instalar o MySQL Entity Framework Core, que é esse carinha aqui, ó. Eu vou deixar aí na descrição, tá, pessoal, caso vocês queiram. Mas é isso, ó, você pode digitar aí MySQL Entity Framework Core. Pessoal, lembrando também que eu sempre deixo o exemplo, né, na descrição aí, caso você queira fazer. Mas é interessante você tentar fazer dessa forma, digitando, que você vai aprender mais, né? Vai pegar mais do exemplo da aula. Aí, pessoal, é um detalhe muito importante. Verifica a versão dela aqui, ó, porque tem duas versões, tá vendo? Tem a versão V8 e a V5. Vocês têm que pegar a partir da versão V5,
beleza? Porque se você pegar essa aí não vai funcionar. Então é MySQL Entity Framework Core, não é MySQL Data Entity Framework, é esse primeiro aqui, beleza? Ponto de atenção nesse carinha aqui. E a gente vai instalar esse cara, aguardar a instalação, mesma coisa do outro, aguardar, próximo. Pronto, ele instalou. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai instalar o MySQL Entity Framework Core Tools, que é esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui também vai ser responsável por deixar habilitado lá a gente gerar o migration também, certo? Então vai ser esse cara aqui. A versão sempre a mais estável, né? A última versão. Claro que se não tiver mais essa aqui, a 7.0, né? A 5.0.7 vai ter a mais atual, você pega a mais estável. Beleza? Vamos instalar também do mesmo jeito. Ele vai abrir a telinha aqui, aceitar e aguardar a instalação. Beleza, ele já instalou aqui, né? Então a gente vai fazer o último, vamos fazer a última instalação nossa aqui, que vai ser o system.data.sql client. Que aí esse cara aqui é responsável por a gente conseguir passar os parâmetros, né? No caso da nossa procedure, né? Então, system.data.sql client, né? Clica aqui, também a versão mais estável, sempre a versão mais estável. Mesmo que tenha a versão aí a 5.0 tal, você tenta sempre a mais estável, a última que tiver, mesmo que esse projeto tenha uma versão diferente. Beleza? Assim você vai sempre criar um projeto atual, né, na verdade. Beleza, feito isso, pessoal, agora a gente pode já voltar para nossa startup, né? Que é aqui, ó. Nessa nossa startup, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, definir aqui agora, a nossa string de conexão com o banco MySQL, beleza? Deixa eu abrir o MySQL para me mostrar para vocês como é que eu vou pegar a string de conexão lá. Pronto, com o meu MySQL aqui aberto, pessoal, eu tenho duas aqui, né? Mas na verdade é uma só. É só eu clicar aqui nele, ó. Vocês podem ver que eu vou colocar meu usuário aqui, né? Que a gente tinha criado. Beleza. Deixa ele abrir aqui, ó. Aí ele abriu aqui minha instância. Aqui, ó, se vocês forem ver, ele não tem, na verdade, não tem nada aqui, né? Ó, não tem nada que a database, na verdade, padrão que ele tem, né? Não tem a base que a gente vai criar. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu MySQL, não, no meu Visual Studio aqui. Dentro do método configure service, eu vou deixar aqui, ó, essas seguintes URLs aqui, ó. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a URL do meu, no caso do meu servidor, né? Que é server localhost, né? Se a gente voltar lá no nosso SQL, a gente vai ver que ela é o nosso localhost. Deixa eu fechar ele aqui, ó, para vocês verem. Ó, ela é nosso localhost, então eu vou pegar como localhost, certo? E aí, os detalhes dela é o que? Vou criar uma database aqui, ó, web. Esse aqui é o nome da database que a gente vai colocar, certo? Você pode colocar aqui outro nome, web, vamos colocar aqui assim, ó, aula procedure MySQL, beleza? Aqui o usuário e senha que você definiu no seu MySQL, nosso usuário é o root, né? E minha senha aqui que eu defini na minha máquina padrão aqui, né? Que é 1, 2, 3, 4, beleza? Só na minha máquina aqui, então não tem problema. Aqui, ó, na segunda linha aqui, db context, você vai dar um Ctrl ponto aqui, certo? Para adicionar o nosso contexto que a gente criou lá. Aqui, ó, ele está falando MySQL, a gente já instalou, então só dá um Ctrl ponto, ele vai pedir para usar esse carinha aqui. Beleza? Percebe, pessoal? Deixa eu dar um Ctrl Z para vocês verem, ó. Você dá um Ctrl ponto aqui, ó, o que ele vai aparecer, ó? MySQL Entity Framework Core. Ele não está aparecendo o outro, beleza? Então é esse aqui que é para usar, certo? Beleza. Ctrl KD aqui, alinha o fonte. Bom, boa. Aqui no nosso contexto, né, no nosso contexto não, no nosso startup, a gente não vai precisar mais usar nada. Então eu vou fechar aqui o contexto e também vou fechar a de usuário. O que a gente vai fazer aqui agora é criar o nosso nosso controller, certo? Então eu vou vir aqui com o botão direito aqui, ó. Vamos criar uma controller. Pessoal, geralmente a gente gera com Scaffold, mas está dando muito problema quando o pessoal está instalando isso aí, tentando fazer os vídeos. Então a gente não vai mais utilizar o Scaffold. Então assim a gente vai criar o controlador utilizando o MVC vazio, beleza? Então vamos lá, a gente vai criar. Aqui ele vai pedir o nome de uma controller, né? A gente vai colocar aqui, eu vou tirar esse 1 aqui e vou colocar aqui como usuários.
Usuários com o maiúsculo, né? Usuários. E vou dar um adicionar. Aí vocês vão ver que ele vai adicionar uma controller aqui totalmente vazia, beleza? Basicamente o que a gente vai ter que fazer para usar o nosso contexto aqui dentro, eu vou ter que colocar aqui, ó, como private read online nosso contexto, Ctrl ponto aqui para adicionar as configurações dele. Aí vamos ter que criar um construtor para essa classe, certo? Para ele fazer a nossa injeção de dependência. Beleza, feito isso, agora a gente vai passar aqui, vou colocar assim, contexto, depois contexto, vou tirar o C. Aí esse cara aqui em cima que a gente definiu, a gente vai colocar aí aqui e ele vai receber esse cara aqui, beleza? Pronto, fechou. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar os métodos assíncronos, né? Async, vamos colocar aqui, colocar aqui task, né? Beleza. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai retornar um await, né? Dentro dele, né? Vai colocar um await underline context ponto toList async, usuário, né? Desculpa. Usuário ponto toList async dá um Ctrl ponto para ele adicionar a referência aqui, ó. Use, né? O MySQL não, desculpa, o Entity Framework Core. Beleza, dá um abre e fecha parêntese aqui, já era. Pronto, fechou. Essa consulta já está pronta. Agora a gente vai utilizar o seguinte, a gente vai adicionar uma nova view aqui, ó. Vamos clicar com o botão direito aqui, adicionar, né, uma exibição. Eu vou colocar vazio para a gente não ter problema, criar tudo na mão, não ter problema com o nosso scaffold, que toda aula a gente tem esse problema, né, scaffold que não funciona bem. Então, vazia é index, né, porque é uma tela de exibição, no caso listagem, né, que a gente está criando. E beleza. Nessa index aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai definir lá em cima aqui, ó, vou tirar tudo isso aqui, vamos definir aqui model e number, aí a gente vai passar a nossa model que a gente quer aqui. Vou colocar um título aqui para nossa tela aqui, basicão, se você quiser, não precisa colocar esse cara aqui. Vamos colocar porque é padrão quando a gente cria ele via scaffold, né, tipo automaticamente. Vamos criar aqui também, vamos colocar um botão para criação, né, para o cara clicar, criar um novo usuário, beleza? E aí a tabela, que eu vou copiar aqui do meu exemplo que eu já tenho a minha tabela, tá? Vocês vão ver assim que é bem padrão essa tabela. Você pode pegar até de outro exemplo, né, no caso. Basicamente, pessoal, essa tabela ela vai ter a minha coluna, né, ID, e a minha coluna nome, que é tudo que a gente tem no nosso usuário. E aí ele vai fazer o for each nos dados, e aqui eu vou colocar os botões de edição, né, que vai levar para a tela de edição, details e delete. Pessoal, isso aqui é o padrão do MVC, né, Model View Controller, é o padrão do Razor, né, quando ele cria. Aqui no caso é o Razor, tá vendo? Mas o restante é tudo HTML, beleza? Pronto, fechou. Agora a gente vai criar também o nosso outro método agora, que vai ser o nosso método create, né, que vai ser o método de criação de usuário, certo? Estou copiando todos os métodos, pessoal, para ser mais rápido, mais a videoaula, tá? Então aqui, nosso método create, e aí também eu vou colocar aqui embaixo todos os métodos, tá, pessoal? Métodos de criação, métodos de delete, método de edição, tem o seu método get e post. Qual é o método get? O método get é o que vai chamar a página. E qual é o método post? O método post é o que você vai enviar as requisições, no caso, para o servidor e para salvar no banco. Então esse aqui, o primeiro por padrão, é o método get, certo? Ele não é async, porque ele não vai passar nada de dados. Só que aí esse outro método aqui, ó, que a gente pode criar, você pode copiar, no caso, deixa eu voltar ele aqui, porque ele não é dessa forma. Na verdade, ó, deixa eu jogar ele aqui, deixa eu tirar esses dois caras aqui, que eles vão, por enquanto a gente não vai adicionar. Ele vai ser dessa forma aqui, ó. Beleza. Basicamente, o que ele faz? Ele verifica se não tem nenhum erro na model. Se não tem nenhum erro na model, ele adiciona o usuário que você está passando, dá um salver changes e redireciona ela para o método index, que é a listagem de produto, beleza? Basicamente, também o details também vai ser a mesma coisa. Eu vou copiar aqui embaixo a página de detalhes, tá? A página de detalhes só tem um método só, que ele vai pegar os detalhes e retornar para a página com o objeto que ele carregou.
tá? Vamos criar um método também para verificar se existe usuário, né? Que a gente vai utilizar no edit, que é esse método aqui. Aí também vai ter a parte do edit, beleza? O método edit que é edição. Esse aqui é o método get, tá bom? Esse é o método que verifica se tem um usuário e retorna ele para view. E aí depois tem que ter o método post, né, que vai salvar esse usuário quando ele clicar em salvar lá na edição, beleza? Então o método de salvar o usuário está aqui embaixo também, ó. Eu vou colocar aqui. Pessoal, eu vou deixar o exemplo aí, tá? Se vocês quiserem baixar para ver como foi feito, também copiar, porque são coisas básicas, né, que tem aqui. Beleza, ó. Já tá tudo aqui certinho. E aí também tem o método que é o último método, o método delete, seguindo o mesmo padrão, né? O primeiro método é o método HTTP GET, né? Eu não preciso colocar, porque ele vai saber que é GET, por padrão, se você não coloca nada, ele é GET, beleza? E aí tem o outro método dele, né? Que quando você manda para excluir, ele tem que ser o método push. Basicamente, pessoal, isso aqui que a gente criou já é todos os métodos CRUD que a gente precisa. Por enquanto, a gente só tem a tela de index aqui, ó, de usuários, né? Que é a listagem. Agora a gente vai criar a tela de cadastro. Então, para criar, eu vou vir aqui, ó, no Create, certo? Vou copiar esse cara aqui, sabe por quê? Porque assim, o nome da view, ele tem que ser o nome desse método, certo? Então, eu vou copiar o nome desse método aqui. Opa, vou copiar o nome do método. Vou clicar com o botão direito aqui, adicionar exibição. Para adicionar essa exibição, vou clicar aqui, adicionar exibição vazia, né? Vou colar o nome aqui, create, e vou adicionar. Ele adicionou aqui embaixo, ó, dentro da pasta de usuários, né? Que ele já vai conseguir mapear e ela está vazia, beleza? Basicamente eu já tenho também, né, o exemplo aqui da criação, então vou copiar aqui para ser mais rápido. E eu vou explicar para vocês tudo que vai funcionar aqui nela. Primeiramente também eu passo o usuário, mas eu não passo como a gente passou o index lá, ó, que é o enumerable. Eu não passo assim, porque ele não é uma lista, ele é um objeto só único. Aqui o título, aqui algumas coisas básicas do título, create e tal, que é a tela de criação. E aqui eu vou passar o único campo que a gente vai digitar, que vai ser o nome do usuário, certo? Pessoal, isso aqui é bem básico, tá? Quem já acompanha o canal, ou então já criou alguma vez o método, método não, no caso, as telas aqui, você vê que o Scanvolt cria assim, HTML puro essa aqui, ó. Então você pode até copiar aqui que vai funcionar no seu, não tem problema, tá? E eu aconselho, pessoal, você que está assistindo aí, de tentar fazer essa aula exatamente do jeito que ela tá. Como, por exemplo, né, tipo assim, o nome dos métodos, nome dos objetos, da mesma forma. Se você conseguir fazer ela dessa forma, aí você consegue fazer um outro customizando da forma que você quiser. Mas é importante que você faça o primeiro da mesma forma. Caso dê algum erro, você pode deixar nos comentários. Mas é mais fácil a gente conseguir ajudar quem está passando por algum problema quando o projeto é exatamente igual, porque a gente sabe o caminho dele. Beleza? Pronto, fechou, né? Aí tem aqui o nosso método de salvar, que está dentro do form, né? Ele vai mandar para o form, né, do método create, post lá. Beleza, ele vai chegar lá. E também tem um link aqui para retornar para a lista. E aqui ele vai usar o validation script, né, para validação da página ali, né? No caso automático do Razor mesmo. Beleza? Beleza. Criando o create, agora a gente vai criar o método delete. É a mesma coisa, tá, pessoal? Copia aqui, ó, o nome do método, clica com o botão direito aqui, adicionar exibição. Exibição vazia sempre, tá? Não vamos criar mais com Scaffold. Selecionar aqui, ó, colocar o nome aqui embaixo, Details, né? E adicionar. Ele já vai colocar aqui como Details. Details é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu já tenho esse exemplo aqui. Claro, se você tiver campos a mais, aí você pode fazer o seguinte, você pode copiar, né, de um exemplo aí seu que nem, ó. Por exemplo, aqui só tem o nome, certo? Que é o Details e Details. Se tivesse uma outra propriedade, você ia ter que copiar esse cara aqui, certo? Colocar aqui embaixo, ó, e colocar o nome das suas propriedades que você tem. Porque esse aqui é o título e esse aqui é o valor. Beleza? Então, Ctrl Z. E esse aqui é mais ou menos básico, né, também. O nome do objeto, título, um título básico aqui que eu estou colocando. E os dados aqui, né, o display, que é a coluna que vai mostrar o nome, né, da coluna. E o dados da coluna. E aí aqui, edit, né, para voltar para a edição, se você quiser, passando o ID, ou voltar para a lista, beleza? Fechou.
Agora a gente vai ter o último método, né? Não, o último método não. Agora a gente vai ter também o método edição, né? Que é esse método aqui. O último método eu acho que é delete. Vamos clicar com o botão direito aqui, ó. E vamos colocar vazio do mesmo jeito que a gente fez, certo? Colocar aqui, ó, edit, adicionar. Do mesmo jeito, eu também tenho aqui. O edit ele é bem parecido com o create, tá, pessoal? Então, vou passar bem rápido aqui, ó, tá? Ó, os campos normal, tá? Aí o que ele manda aqui diferente é o nome do nosso método lá, beleza? Para onde ele tem que ir, certo? Beleza. Aí não perde muito tempo o pessoal tentando entender por que ele vai para action, por que tem que colocar aqui. Aqui é só seus campos que você tem que colocar, o span de validação e pronto. Beleza? O label, né, que ele puxa o nome que está escrito que você colocou lá no display name, lá que está dentro da model, e acabou. Beleza? Pronto. Agora deixa eu ver qual método que falta. Eu acho que é só o delete que falta, né? É só o delete. Então vamos fazer do mesmo jeito. Ó. Vou copiar esse cara aqui, o nome dele, clicar com o botão direito aqui e mandar ele adicionar uma página de exibição, que é uma view. Ele vai adicionar aqui uma view vazia. Aí eu coloco o nome aqui de delete e vamos adicionar. Beleza. A delete também é o mesmo padrão, né? Vou copiar aqui a delete. Mesma coisa, passa a model, título, tal. Aí você passa uma mensagem aqui para o usuário se você quiser, deseja realmente deletar esse usuário, tal. E aí aqui eu vou mostrar só o nome dele, não preciso mostrar o ID. Aqui eu tenho que passar o ID como rider, porque senão ele não vai conseguir chegar lá na tela, né, esse ID. E delete, né, ou então voltar para a lista, beleza? Fechou, pessoal. Agora o que a gente vai fazer, eu vou buildar o projeto aqui para ver se está tudo certo, se não faltou nada, compilar o projeto. E aí a gente já vai executar já o nosso migration. Executou aqui, né? Não deu nenhuma falha. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos executar o nosso migration. Eu vim aqui pelo console gerenciador de pacote. Né, você pode ir por outra forma, não tem problema. Pode ir por outro lugar. O que eu vou fazer é dar um add migration create, né? É esse comando aqui, ó. Add migration inicial create context contexto. Aqui é o nome do nosso contexto que a gente criou, tá? Tem que colocar o nome dele, senão ele não vai funcionar. E dá um enter aqui, vamos ver se ele já funciona de primeira. Que, na verdade, o que ele tem que criar aqui é só aquela classe do migration lá, que tem todos os comandos que ele vai executar lá no nosso banco, né? Beleza, ó, ele já criou, tá vendo? Já criou tudo aqui que a gente precisa, beleza? E aí agora a gente vai executar o update, né, database context e o nosso database, né? Nada mais é do que o update, database, né? O update traço database, traço context e o nosso contexto que a gente quer. Se a gente fizer isso aqui, ó, eu vou até observar lá no SQL, ó, vamos entrar aqui. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se consigo antes que ele crie, né? Eu acho que ele já criou. Deixa eu ver se ele já criou aqui. Calma aí. Build sucesso. Não, ele não criou ainda. Então se a gente dá um ó, aqui ele já apareceu, ó, já criou já. Vamos ver como é que ele criou. Ó. Ele veio aqui e criou a nossa tabela, ó. Beleza? Select. Nossa tabela está vazia, beleza? Então, ele já conseguiu criar a nossa base de dados e a nossa tabela com o nosso migration. Também vou deixar, pessoal, os comandos aí do migration também que a gente utilizou aqui nesse projeto. Beleza. Agora é o teste essencial, né? Que é executar o projeto para ver se realmente a gente vai conseguir cadastrar um usuário lá, editar um usuário, deletar um usuário. É os testes básicos no CRUD que a gente vai fazer antes da geração da procedure. Ó, aqui ele já começou, né, a rodar. Ele vai ficar essa tela aqui, pessoal, porque a gente startando ele como HTTPS. Então, como ele não tem o nosso certificado aqui, então você só clicar aqui embaixo, ó, ele vai iniciar assim, ó. Aí você clica aqui em avançado e ir para localhost não seguro. Quando você clicar aqui, ele já vai abrir já a página, né, a página padrão ali. Deixa eu ver se ele abriu. Só aguardar. A primeira execução é assim mesmo. Demora um pouquinho. Beleza, pessoal, só que eu esqueci de colocar o link aqui em cima. Ó. Então, vamos estopar o projeto aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o nome da nossa controller aqui, que é usuários, né? Só que aí a gente não copia tudo lá. Ó. Só copia só até usuários. E aí a gente vai descer aqui ó, na pastinha Views, Shared.
E aí vamos em layout, underline layout aqui. Essa underline layout, o que a gente vai fazer, ó. Aqui, ó, tem os links, né, daqueles menus que aparecem lá em cima. A gente vai incluir o nosso menu aqui. Vou colocar aqui usuário, colocar aqui embaixo, ó. É o seguinte, pular mais um aqui, pegar a nossa controller. O nome da nossa controller tem que ficar aqui. E aí, qual página ele vai chamar quando a gente clicar nela, que vai ser a index. E aí a gente vai colocar aqui usuários. E agora é só executar e aguardar a execução. Pronto, executou aqui, né? Aí agora a gente pode clicar aqui, ó. E aí ele vai ir para a lista de usuários. E ele já está executando e consultando lá no banco, tá, pessoal? E é claro, não tem nenhum usuário, lista vazia. Então eu vou clicar aqui em criar new usuário, criar um novo usuário. E vou colocar aqui, Valdir. E aí vamos criar esse usuário, vamos ver se ele já cria. Beleza, ele já criou. Vamos só desencargo, vamos lá no banco, né, para ver, eu sei que ele já criou, né, vamos dar um select aqui. Tá aqui esse usuário que a gente criou, beleza? Já tá no banco de dados MySQL. E aí a gente vai testar a edição dele, né, dev netcore. Salvar. Salvou. Details, né, para ver os detalhes dele. Nome, beleza. Vamos voltar para a lista e vamos deletar esse cara. Deleta, né? Desde deletar o usuário, sim, vou deletar. Beleza, não tem nenhum. Vou criar mais um aqui. Como Blaster Master. Beleza. Depois de criado agora, pessoal, a gente já viu que está funcionando. Então agora, sem mais delongas, né? Sem mais demoras, a gente vai passar para a parte, né, das procedures. A gente vai criar algumas procedures lá no MySQL e a gente vai começar a utilizar essas procedures, né, aqui, né, no nosso Visual Studio, né, com o MySQL. Vamos chamar essas procedures, vamos utilizar procedures de criação, edição e listagem, beleza? Vamos lá. Vou dar um stop aqui, ó, vou parar, né, esse projeto. Vou fechar tudo que a gente tem aberto aqui, e basicamente a gente vai criar coisas do zero aqui, coisas novas, né? No caso, a model que a gente vai customizar também. Pronto, voltando no MySQL, vou fechar essa query aqui, vou fechar essa aqui também, que a gente não vai utilizar, vou limpar esse carinha aqui também, ó, vou dar um clear. Eu vou criar aqui, ó, pessoal, vou clicar aqui no banco, vou dar um novo, né, ele criar uma nova janelinha aqui pra gente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma procedure aqui, certo? Essa procedure nada mais é, eu vou colocar aqui, pessoal, o foco, pessoal, não é criação de procedure no MySQL, tá? Eu não sou um cara muito bom em banco de dados, a gente vai fazendo aqui só uma brincadeira e tentando, né, mostrar como que isso aqui vai funcionar. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse carinha mais para cá, calma aí. Basicamente, pessoal, eu estou criando uma procedure aqui, tá? O que eu estou fazendo? Ó? Hoje, na nossa tabela de usuário, quais os campos que a gente tem nele? A gente tem a coluna ID e nome. Na teoria, eu vou fazer o seguinte, na prática, eu vou retornar o ID, o nome, que vai ter uma outra coluna chamada nome usuário, e a data atual, que são coisas que não tem, ó, essas duas colunas que não tem na coluna de usuário, certo? Então seria uma tabela que não existe que a gente está retornando. Por exemplo, um join que você for fazer uma outra tabela e vai retornar várias colunas que você queira montar em uma tela. Por exemplo, esse que é o exemplo, imagine-se isso. Então eu vou criar essa procedure, certo? Essa procedure vai só usuários customizados, ele vai somente listar os usuários customizados. Então eu vim aqui, vou executar essa procedure. Opa, não criou? Deixa eu ver por que não. Acho que tem que dar um use aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver qual erro que ele deu. Usuários no base e tal, beleza. É o seguinte, eu vou copiar esse cara aqui, vou recortar, vou vir aqui, vou dar um select nesse carinha aqui, beleza. Agora, como ele já selecionou esse cara, vou vir aqui, vou colar aqui, deixa eu colocar esse carinha aqui para cima, ver se eu desço mais ele aqui, beleza. Agora eu vou executar ele aqui, certo? Vamos ver se ele vai agora. Usuário, procedure, criação de procedure, eu acho que não foi ainda. Tá faltando algo. Acho que eu tenho que dar um use, se eu não me engano, na database. Deixa eu ver aqui.
Na verdade não, pessoal. Na verdade é porque eu estava criando ela com o nome aqui do banco errado, tá vendo? É aula procedure usuário. Então, só vir aqui, dar um execute aqui, ó. Ele já vai criar. Deixa eu ver se criou. Deixa eu limpar esse cara aqui. Na verdade eu não tô vendo é nada aqui. Deixa eu ver se ele criou. Vou vir aqui. Ele não criou, deixa eu ver por que não. Select DB user by double. Deixa eu ver. Peço até desculpa a vocês, pessoal, porque não é um banco que eu utilizo muito, tá? Esse MySQL. Mas é assim, deixa eu vir aqui, ó. Eu sei o que eu tava fazendo de errado. Tem que colocar o use aqui, que ele tem que usar a database, ó, beleza. Aí agora eu vou pegar essa procedure, né, ó. Essa procedure que a gente criou, certo? Vou tirar esse cara aqui, use, e vamos colocar essa procedure aqui, tá? E vamos executar aqui. Beleza, ó, criou essa procedure. Se a gente quiser executar ela aqui para saber, né? Só dá um call nela aqui e o nome da procedure. E aí ela vai retornar tudo que ela tem, ó, certo? Aparentemente a gente está retornando somente uma lista de usuários. Então, se tiver mais usuários aqui, a gente vai retornar essa lista, mas com propriedades, no caso, colunas diferentes, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar no nosso Visual Studio lá. A gente vai criar um outro objeto. Esse objeto vai se chamar usuário customizado, certo? E vai ser um usuário que não vai ter essa tabela no banco, né? Só vai ter essa tabela aqui mesmo para a gente mapear para a chamada da procedure. Então, vai colocar aqui, ó, o nome dela, usuário customizado, certo? Usuário customizado, ela vai ter algumas propriedades aqui, que vai ser as mesmas propriedades que tem lá na Procedure. Se vocês forem ver ali na Procedure, tem ID, nome usuário e data atual. Tem que ser exatamente o mesmo nome aqui, tá, pessoal? Senão ele vai dar erro na hora de fazer o mapa. E aí, pessoal, é bom que você deixa um key aqui, né, que no caso uma chave, né? Porque como ela não é mapeada com banco, mesmo assim quando o link começar a mapear ela, ele vai dar erro se ele não encontrar nenhuma chave ali, né, na sua tabela. Então é bom que você coloque qualquer coluna, mesmo se ela não tiver ID, coloque uma coluna como key só para evitar erro, beleza? E aqui é o mesmo padrão, display é o que vai aparecer lá na tela, certo? E a coluna aqui ele vai utilizar, certo? Só que essa tabela, pessoal, é necessário que a gente coloque também no nosso contexto. Então aqui no nosso contexto a gente tem que definir ela aqui também no DB7, certo? É claro, se você for rodar, deixa eu colocar. Se você for rodar o migration, eu acredito que vai dar erro. Depois que você colocar ela aqui, porque ela vai tentar criar essa tabela, né? E na verdade ela não pode criar. Isso aqui é somente uma tabela que ele vai utilizar somente para pegar, né, os dados, para pegar os dados, né, na verdade, opa, get set, coloquei ao contrário, para pegar os dados da procedure que está vindo e mapear no seu objeto para ficar mais fácil para você trabalhar, beleza? Pronto, feito isso aqui, pessoal, basicamente está pronto. Só que a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai criar uma outra controller, né? A controller que a gente vai listar esses usuários customizados, que a gente tem usuários padrão e vamos colocar também a listagem de usuários customizados, beleza? Essa controller nada mais é do que vai chamar usuários customizados, né? A model chama usuário, a gente vai colocar no plural isso aqui para evitar erros também. Então, adicionar, vim aqui controlador, vamos colocar aqui adicionar, né? Controlador vazio, sempre, né? Agora fica mais fácil porque como a gente já tem a outra, né? Então aqui, ó, vou tirar aqui o 1. Sempre deixar esse controller aqui, né? Como padrão. E adicionar. Beleza, para adicionar a gente vai fazer do mesmo jeito, tá, pessoal? Não vou inventar muito, então a gente vai colocar aqui a mesma coisa que a gente colocou no outro, ó, tá? Ó, contra o ponto, que é a mesma coisa que tem no outro controller lá. Se vocês pegarem o controller de usuário, tem essa mesma coisa. Vou copiar esse construtor aqui, certo? Vamos colocar esse construtor aqui embaixo. Só que aí aqui eu vou alterar o nome, né? Que tem que ser esse nome aqui. Beleza? Ó, pronto. Fechou. Já tá aqui. Só que aí agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que listar, né, os usuários customizados. Só que esses usuários customizados, a gente vai chamar essa procedure que a gente criou, certo? Usuários customizados lá no banco de dados. Então, para a gente fazer isso, em primeiro momento, a gente já vai transformar esse método aqui em async, né, para vir muito mais rápido do banco, né? Vamos colocar aqui um task, beleza.
Ó, um task. Beleza, aqui já está certo. Agora o que a gente vai fazer? Para a gente retornar os dados lá do banco, a gente vai utilizar o nosso contexto aqui, certo? Então vamos lá, vou colocar assim, var ponto usuários, né? Usuário customizado ponto SQL raw, acho que nem deve ter aqui, deixa eu ver, SQL raw ponto SQL, não vai ter. Já sei que a gente tem que fazer que está faltando aqui. A gente tem que colocar dois users que estão faltando aqui. O user que a gente vai colocar, o primeiro que está faltando, é o Microsoft.Entity Core, beleza? E também está faltando o Microsoft, o MySQL, certo? Que a gente vai utilizar. Opa, é o use, né? Primeiro, use. Né? Se você não colocar isso, ele não vai conseguir mapear de lá, pessoal. MySQL.data.myClient, certo? Beleza. Feito isso aqui, já vai conseguir vir aqui, dar um Ctrl ponto, e aí você vai conseguir usar o SQL raw, certo? E aí ele vai retornar uma lista ali para você. E aí a gente vai pegar aquela execução que a gente fez, tá? Não é exec, mas é assim, ó, é cal, tá? Então você vai pegar o cal, porque é mais SQL, vai colocar cal aqui, ó, certo? Deixa eu dar um ponto aqui, um enter aqui para ficar dividido. E aí a gente vai colocar um ponto to list async, certo? A gente vai colocar um await aqui para ele aguardar. Await, beleza. E aqui a gente vai retornar aqui a lista, né, que está vindo do banco, beleza? Praticamente isso, né? Agora vamos clicar aqui com o botão direito que a gente vai ter que gerar a view dele, certo? Ele vai criar uma pasta aqui automaticamente com o nosso nome da nossa controller, que é esse nome aqui, ó, tá? Ele não vai colocar controller, beleza? Então, clicar com o botão direito, adicionar. Aí vamos colocar aqui, ó, index vazio, né? Vou deixar o nome como index porque vai ser uma listagem, né? Então esse nome vai ficar index mesmo. E aí ele vai ficar uma tela vazia ali, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar, eu vou utilizar a index do usuário para fazer ela. Copiar aqui toda a index do usuário, copiar. Vou vir aqui na nossa index que ele criou aqui, ó, usuário customizado, clicar em index. Vou vir aqui, substituir tudo por cima. Só que aqui a gente não vai usar de usuários. Aqui vai ser usuário customizado, certo? Usuário customizado tem um ID, só que aqui ele vai ter o ponto, deixa eu ver, nome usuário, certo? E tem mais uma coluna que vai ser a data lá que a gente está passando, que é uma coluna que não existe, né, no banco, né, na tabela. Data atual, beleza? Aqui do mesmo jeito, a gente vai vir aqui, ponto, nome do usuário, vamos copiar também, e aí a gente tem a nossa data atual também. Data atual, beleza? Aqui, pessoal, eu vou tirar esse cara aqui, ó. Vou tirar esse tracinho aqui também. E vou tirar esse cara aqui, porque só vai ter um details, eu não vou editar esse cara, beleza? Porque esse cara aqui é uma tabela que não existe lá, né, no banco, então só vou querer ver os detalhes desse cara, não vai ter a edição, beleza? Então, para criar o details, eu vou criar um método aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse mesmo cara aqui, certo? Para a gente copiar o método chamado details, né? Que vai ser uma proc também que a gente vai utilizar. Então, eu vim aqui, né? Detalhes, beleza? Só que antes de alterar alguma coisa aqui, vamos lá que a gente vai criar proc, né? A procedure de details, né? De detalhes também. Porque fica estranho, né? Se a gente não criar procedure de detalhes, é bom que a gente comece pelo banco primeiro, né? Então, vamos lá. A procedure de detalhes, eu vou colar ela aqui também. Ela é bem simples, ó. Basicamente, obter o usuário customizado, certo? Então, ele vai passar um ID para ela. E aí eu vou dar um select, certo?
na tabela de usuário e vou colocar essa coluna a mais aqui. Da mesma forma, né, tem que ser as mesmas colunas, tá, pessoal? O nome, não, o ID, nome usuário e data usuário da model que a gente criou lá no Entity Framework ali, né? No Entity Framework não, desculpa, no projeto, certo? E aí aqui eu vou fazer o where pelo ID que ele vai passar. Então vamos criar aqui esse cara aqui também. Beleza, já criou. Eu vou copiar o nome dessa procedure aqui, só para me deixar aqui, né, para mostrar como passa, utiliza uma procedure passando o ID, né? Vou colocar ela aqui, ó, só para mostrar, tá? Como a gente vai fazer essa chamada. Primeiramente, pessoal, geralmente a gente utiliza, né, quando a gente está utilizando o SQL, para passar um parâmetro, deixa eu deixar comentado o nome da procedure aqui. Para passar um parâmetro, a gente utiliza o SQL Parameter, que nada mais é do que esse cara aqui, ó. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês. Que é esse cara aqui, ó. O SQL Parameter, certo? Só que com o MySQL, eu acredito que esse cara ainda até funcione. Mas é melhor que a gente utilize o MySQL Parameters, que na verdade ele é do mesmo jeito que esse cara aqui, só que ele começa com MySQL Parameters, certo? E aí o que ele utiliza? Ele vai utilizar esse carinha aqui, ó. Esse cara, beleza? Então ele que é o responsável por o MySQL Parameters. Aqui em cima, a gente vai passar esse ID no detalhe, acabei esquecendo de colocar aqui. Então é int e vai ser o ID aqui que ele vai passar. Então a gente já montou o parâmetro que a gente quer passar para nossa procedure, beleza? Aqui eu vou colocar assim, usuário, certo? Ele vai receber o usuário. Aqui ele vai ser from SQL, certo? E aí a gente vai dar um call naquela procedure. Então vamos dar um call nela. Aqui. Só que aí ele é um pouquinho diferente a passagem de parâmetro, né? Deixa eu ver, obtém usuários customizados. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Já. Quer ver? Deixa eu arrumar o fonte para explicar direitinho. Ela vai ter um detalhe que aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente está passando o arroba, né? A ID aqui, só que aqui não é arroba, na verdade, aqui, você tira esse arroba aqui, só passa o ID, o arroba ele tem que passar aqui, ó, espaço e, opa, tá executando aqui, calma aí, sem querer eu cliquei aqui para compilar, pessoal, aí beleza, ó, aqui eu passo arroba, certo? E aqui, ó, eu passo quem? O meu parâmetro, que é o parâmetro que vai passar o ID ali do usuário, beleza? Lembrando, pessoal, que se vocês forem ver, ó, tá vendo aqui, ó? Ele vai fazer um toList, né? Só que aqui na teoria ele tem que retornar um cara só. Só que o Freestyle Default que a gente utiliza no Entity Framework lá, tipo com SQL, ele não tá, o do link ele não tá funcionando aqui. Eu não sei o porquê ele não está funcionando aqui. Então assim, como uma alternativa a gente pode retornar uma lista, certo? E aí esse usuário aqui, ó, a gente fala o seguinte: ponto Freestyle Default. Freestyle Default. Beleza? E aí ele vai ter um cara só. Aqui, ó, ele vai retornar já um cara só. Beleza? Só que eu não sei o porquê que o Feature Default não está funcionando aqui. Já procurei em documentação, o pessoal fala que é um bug não resolvido. Pode ser que na próxima versão isso funcione, né? E se alguém sabe de alguma coisa aí que faça ele funcionar, só colocar aí nos comentários, beleza? Aí, basicamente, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma validação se o usuário, né? For igual a null, se ele for igual a null, o que a gente faz? Um return, return e a gente manda um is not found, né? E is not found. Deixa eu tirar esse retorno aqui. Beleza. Só se ele não tiver nada, né? Se o usuário não retornou nada, ele vai retornar um is not found aqui, beleza? Deixa eu ver a tela de details. A tela de details a gente não criou também aqui, ó. Então é só clicar aqui com o botão direito, certo? Vamos copiar primeiro o nome, né? Details. Clicar com o botão direito aqui e adicionar a exibição. Vazia sempre, né? Adicionar aqui. Vamos colar aqui o nome details, beleza? Beleza, ele já criou aqui details. Basicamente, pessoal, a gente pode vir aqui na details de usuários, né? Vamos copiar essa details toda que está aqui, certo?
Pode colar aqui. Aqui a gente só altera, né? Porque aqui é o usuário, mas é o usuário customizado, certo? E aí, claramente, aqui ele vai começar a dar pau, porque não tem o nome, né? Então aqui vai ter que ser nome usuário, vai ser a descrição, e aqui o nome usuário os dados. Só que aí a gente também tem a data, então é só a gente copiar esse cara aqui e colocar aqui como ponto data atual e embaixo também data atual. Nada mais é do que a descrição e o valor, beleza? E aí, edit não vai ter, então vamos tirar edit daqui, certo? Basicamente é isso, certo? Já temos as duas proc, então vamos executar agora para ver que bicho dá isso aqui, né? Se ele vai funcionar ou não, vamos lá. Já começou a execução aqui, tá, pessoal? Só aguardar aqui ele executar. E aí já vamos ver se ele já vai conseguir já trazer, né, esse usuário lá do nosso banco, né, do MySQL. Beleza. Só que aí também a gente esqueceu um detalhezinho. Vamos parar o projeto de novo, que é o detalhe de colocar, né, o nosso link lá para a gente chamar essa tela. Então vamos fazer de novo, ó, copiar controller. Não precisa copiar controller, só o nome aqui, ó, o primeiro nome. Agora a gente vai lá na Views, Shared e vamos de novo na Layout, nossa lá. Vamos descer aqui nos links, fazer aquele mesmo esquema que a gente fez quase agora. Deixa eu fechar aqui. Vamos copiar esse cara aqui. Jogar ele aqui para baixo. Pegar a nossa controller. Colocar ela aqui, ó, na controller, né? Ó, ASP.NET Controller. E aqui a gente vai colocar, deixar index, aqui usuários, vamos só colocar customizados, certo? Para ficar um pouco diferente ali. E agora é só a gente executar novamente aí, a gente testar para ver se já está funcionando a chamada das procs. Bom, mais uma vez lembrando, pessoal, tenta fazer esse projeto, tá? Digitando, ou se colar alguma parte, copiar e colar, tenta fazer o seu projeto. Baixa esse projeto aqui caso você tenha alguma dúvida. E um exemplo, né, tipo um detalhe, um help aí, já uma ajuda para você fazer o seu projeto, tenta fazer com os mesmos nomes de objeto, de variáveis, tudo, para que evite, por exemplo, assim, se der erro, a gente tenta ajudar. Só que se o projeto estiver muito customizado, não tem como a gente ajudar, porque é um projeto seu, pessoal. Se é um projeto feito pelo canal, a gente tenta te ajudar, né, quando a gente tiver um tempo assim. Por exemplo, a gente tenta entrar em contato com os usuários que têm mais dificuldade assim para fazer. Mas assim, a gente dá mais ênfase às pessoas tentarem a fazer o projeto exatamente da mesma forma que tá. Porque se sair muito do padrão do que a gente está fazendo aqui na videoaula, se caracteriza meio que tipo uma customização do seu projeto, é um projeto pessoal. E é muito difícil a gente ajudar, beleza? Então vamos lá, vamos clicar aqui, ó, que já está aparecendo o link, usuários customizado. Ele já tem que listar o usuário daqui, se não der erro ele vai listar, né, que é o usuário que ele já está trazendo da Procedure lá. Beleza, ó, aqui já é a Procedure. O Details também já é a Procedure, certo? Vamos ver se ele já vem, ó. Opa, deu erro, ó. Ele falou o quê? Versão para write sintaxe tem alguma coisa assim, tal. Tem coisas de errado lá. Então, beleza. Vamos fechar aqui. Vamos ver o que a gente fez de errado na nossa controller de edição aqui, ó, né? Na nossa controller de edição, deixa eu só, vamos analisar, né? É bom até que aconteceu esse erro, porque a gente analisa certinho e vê por que está acontecendo isso, né? Ó, na verdade, ó, já até sei qual o erro que é, porque para execução de proc a gente tem que passar o parâmetro entre parênteses aqui, ó. Então assim e assim. Aí agora só salvar ele e vamos executar novamente. Vamos ver se ele já vai funcionar dessa forma. Beleza, já começou a execução. Vamos fazer o mesmo processo, ó. Vamos clicar aqui. Já vai redirecionar, ó. Isso aqui já é chamando a proc, tá, pessoal? Aí vamos clicar aqui em Details. E aí também aqui já é chamando a Procedure. Beleza, ó. Ele já editou o usuário. Já trouxe, já passando o parâmetro. Isso aqui é tudo a Procedure, tá, pessoal? Agora a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Eu vou dar um stop aqui no projeto para ser bem mais rápido. E vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esse mesmo cara aqui, ó. Na verdade não vou copiar esse cara. Eu vou voltar, eu vou fechar tudo aqui, ó. E vou voltar na controller de usuário só. E a gente vai fazer um método de insert, é um bônus, tá, pessoal? Eu nem ia fazer isso aqui e nem tem um projeto, no projeto que eu faço de exemplo, nem tem isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou comentar esses dois caras aqui, ó.
certo? E a gente vai fazer um insert. A gente vai copiar de lá do nosso usuários customizado o seguinte. Vamos copiar... Opa, esse aqui não. Aqui da nossa controller usuário customizado. Vamos copiar onde a gente passa com parâmetros que a gente vai reutilizar isso aqui, certo? Então vamos copiar esse cara aqui, vamos voltar nosso usuário, na controller de usuário, no método criação, método post, tá? HTTP post de criação. Jogar esse cara aqui, vamos fazer o seguinte. Ao invés de ele passar o ID aqui, ele vai passar a propriedade nome, certo? Então, ponto. Aqui ele está dando erro. Dá um Ctrl ponto para ele adicionar o use dele aqui, ó. Beleza. Aí, dá um ponto aqui. Vou passar a propriedade usuário. Não tá mapeado? Deixa eu ver. Então, ponto. Não sei por que ele não tá aparecendo esse carinha aqui, mas é esse aqui que a gente vai utilizar. Tudo bem. Ah, tá. Já sei o porquê. Deixa eu tirar esse usuário aqui. Ponto. Ele já vai parar de dar erro. Ponto agora. Nome. É o nome que a gente vai passar. Aqui eu vou colocar nome, né? Minúsculo, que eu vou passar como parâmetro. Aqui também, ó, passa como nome, certo? Só que aí que a gente vai fazer, pessoal, uma coisa diferente que a gente vai fazer aqui agora a gente vai criar uma procedure, né? Tem que criar uma procedure porque senão ele não vai conseguir chamar, né? Criar, né? No caso, editar esse usuário lá, né? Tipo, inserir, no caso, né? Esse usuário no banco de dados lá. Porque é um usuário novo, né? E aí a gente vai ter que criar uma proc, uma procedure de inserção. Então, vou voltar aqui no MySQL. Eu já tenho, tá, pessoal, o exemplo aqui da procedure. Então, vai ser essa procedure aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para baixo. Vai ser essa procedure aqui. Também as procedures, pessoal, que a gente está criando aqui, eu vou deixar tudo no script junto, né, lá no GitHub para vocês baixarem lá via zip mesmo, tá? Então a procedure que eu vou criar aqui, ó, é um insert na tabela de usuários normal, tá, pessoal? Vai passar o nome dela, é um insert normal, né? Não sou o gênio também do MySQL, mas é só um insert, então não tem muito erro aqui. E aí, se você quiser rodar o script, pode rodar sem problema nenhum, beleza? Então vamos criar essa procedure aqui, vou executar ela, ó. Ela vai criou toda normalmente. Agora eu vou pegar o nome dela aqui e a gente vai, ó, o nome do parâmetro, ó, é nome minúsculo, eu criei, tá bom? E aí a gente vai voltar lá, vou colocar aqui, ó, nome, né, que é o nome minúsculo, que a gente colocou, opa, nome, né, nome minúsculo, o arroba nome, que é a variável, e aqui o nome da procedure, beleza? Só que aí tem uma diferençazinha aqui na execução. Na execução a gente não pode executar como from SQL raw. Ele não vai retornar nada, então a gente já pode vir aqui e data base ponto execute no query, né? Execute no query, deixa eu ver, execute raw async, na verdade. Vamos utilizar isso aqui, ó. Execute SQL raw async. Vamos tirar esse cara aqui. Beleza. E é isso. Basicamente é isso. Esse cara aqui também não tem, desculpa, né? O toList não tem. E é basicamente isso aqui. E aí a gente vai executar agora para ver se ele vai conseguir, né, adicionar esse usuário. Que na teoria esse aqui é o nosso último método. E lembrando, pessoal, que eu vou deixar esse exemplo de novo, né? Vou deixar esse exemplo com tudo que a gente fez aqui, as descrições de tudo que a gente instalou na descrição do vídeo aí, né? E o link para vocês baixarem o projeto. Beleza? Esse projeto, pessoal, tá grande, né, essa videoaula, mas assim, eu acredito que é um projeto que tá bem explicadinho, né, que eu acredito que qualquer um vai conseguir baixar ou conseguir executar uma proc utilizando esses métodos aqui, porque isso, pessoal, é algo que o pessoal já utiliza já, né, quem tem mais facilidade com isso é quem já utiliza direto, né, o MySQL, quem, no caso, no canal aqui, a gente não utilizava tanto o MySQL. Então, por isso que a gente nunca fez, na verdade, né, execução com proc. Mas é coisas bem simples que você consegue achar bem fácil no Google, né? Como funciona. Beleza. Aí, aqui tem usuários, ó, vou clicar em usuários, né? E aí a gente vai criar um novo usuário para ver se a procedure já está funcionando, beleza? Então, vou colocar aqui uso...
usuário administrador e vamos criar para ver se a Procedure já está funcionando. Ó. Beleza, a Procedure já está funcionando, ó. Criou o usuário administrador certinho, beleza? Vou passar em todos os métodos rápido, tá, pessoal? Só para a gente já finalizar a aula, tá? Primeiro a gente tinha feito aqui todos os métodos utilizando o link, né? Salvando os dados lá no MySQL. E aí depois a gente já criou a nossa controller, linda controller aqui de usuários customizados, né? Opa! Que essa aqui ela já executa um select, né? Totalmente via proc, procedure. Depois ele executa um obter usuário, né? Pelo ID. E aí o último que a gente fez agora foi inserir um usuário, né? Passando uma procedure de inserção de usuário, não é usuário base, usuário customizado, é o usuário que a gente criou lá, né, mapeado com a tabela. Só um execute SQL raw async, beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou deixar o fonte, como eu já disse várias vezes, vou deixar o fonte aí para vocês baixarem na descrição, o link do GitHub. Caso tenha alguma dúvida, pessoal, pode mandar nos comentários, mas tentem fazer dessa forma, tá, pessoal? Não tem erro. Esse vídeo aqui é um vídeo bem completo que não tem erro. Se você tentar fazer da mesma forma que a gente fez aqui, baixar o projeto, comparar, né, fazer exatamente dessa mesma forma, ele vai funcionar. E aí depois você pode customizar, fazer um outro projeto em cima desse aqui. Beleza? É totalmente open source esse fonte aqui, pode baixar, pode rodar na sua empresa, rodar na sua casa, aonde você preferir. Beleza, pessoal? Eu acredito que é isso, né? Muito obrigado aí para quem acompanhou até o final. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal.